Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes, quando eu meditei nesta palavra, fiquei pensando, mas logo na primeira da manhã, hora da manhã, a gente está sendo exortado pela palavra de Deus. E fiquei relutando sobre esta palavra, mas desde o dia que entrei na escala de estar aqui ministrando, o Espírito Santo confirmou esta palavra, porque nós precisamos ser exortados todos os dias, porque senão nós nos desalinhamos da vontade de Deus. E aqui eu quero ler um texto aqui no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus, através do profeta Ageu, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio novamente a palavra a Joel e diz assim: pois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Versículo 13 do capítulo 1 fala assim: então Ageu, o versículo 12, melhor dizendo, então Zorobabel, filho de Zeatinel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, e assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o Senhor e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu, Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o profeta Ageu foi um dos primeiros profetas a incentivar, a encaminhar o povo a levar a mensagem de Deus para que pudesse ser reconstruído novamente o templo de adoração ao Senhor ali em Jerusalém. E o Senhor, depois de 70 anos da destruição do templo que Salomão tinha construído, o povo sendo levado ao cativeiro, Deus providenciou que o rei Dairo ele revogasse a lei que proibia o povo voltar a reconstruir o templo, que era muito importante para a adoração a Deus, para ali ouvir os conselhos da palavra de Deus, a lei do Senhor. Era muito importante isso, e Deus providenciou. Então, neste momento, nessa oportunidade, o povo teria então essa liberdade, mas também um compromisso de estar ali reconstruindo o templo de adoração em Jerusalém. Mas aconteceu, irmãos, que logo que eles voltaram, regressaram ali com essa liberdade, mas como eu disse também, com esse compromisso, com essa missão de reconstruir o templo, parou-se, não deu continuidade na missão que eles tinham. Então Deus usa o profeta Ageu para levar uma palavra de exortação, resolvendo ali 3 grandes problemas comum em todos os povos e em todos os tempos. Aquele problema era comum em todos os povos e em todos os tempos. Ela serve para nós hoje como igreja também. O problema que estava acontecendo naquele povo de não fazer a obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus usando o profeta para tratar esses problemas. O primeiro problema que podemos analisar ali nesse texto ali é o desinteresse. Havia uma missão, havia um compromisso para o povo judeu, para o povo de Deus. Essa liberdade de reconstruir o templo para adoração ao Senhor. Essa era a principal missão. Esse era o principal chamado que Deus possibilitou para eles. Mas a oposição apareceu. A oposição apareceu e o trabalho cessou. Agora eu pergunto para mim, pergunto para você, para nós, igreja, qual a nossa missão? Será que temos, como aquele povo, parado na nossa principal missão, como servos e servas do Senhor, escolhido, igreja escolhida do Senhor? Irmãos, essa palavra tem que começar a pegar no ministro da palavra primeiro.
que nós temos feito, é hora de nós considerarmos o nosso caminho, de nós analisarmos o que estamos fazendo com a nossa missão. Então, o povo recém chegou no lugar, estava apenas movimentando e organizando para começar a construção e parou e cessou. Mas será que eles ficaram sem fazer nada? O texto vai dizer que eles se empenharam nos seus próprios interesses, com suas casas bonitas, com suas casas luxuosas, com as casas forradas, revestidas, ao invés de Salomão, que foi escolhido por Deus para construir o templo, o grande templo, nas medidas, naquilo que Deus tinha pedido. E se for vermos o texto lá em 2 Crônicas, o relato quando Salomão acabou de construir o templo, diz ali o texto que ele construiu tudo conforme o Senhor tinha pedido, o templo e também o palácio do rei. Quer dizer, as duas coisas juntas. Nós temos que cuidar da nossa vida, mas cuidar da nossa alma, do templo do Espírito Santo em nossa vida, do ID de Deus para a nossa vida, e não ficar só com nós essa graça de Jesus Cristo, salvadora de Jesus Cristo, mas poder anunciarmos ao lado, construindo esse altar diário na presença de Deus. E também ali fala que quando Salomão acabou de construir o templo, que Deus chegou a Salomão na madrugada da sua oração e ele disse: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar e santifiquei este lugar com a presença de Deus para ser abençoado este lugar. Então, irmãos, nós precisamos na nossa caminhada estar fazendo a obra de Deus. Então, que lição que nós tiramos nesse desinteresse do povo judeu naquela época e como nós vivendo como igreja neste momento? Deus, para despertar a atitude de indiferença no seu compromisso, fala através do profeta Ageu: é preciso saber que vocês são infrutíferos. Irmãos, pega em nós. É preciso saber que vocês são infrutíferos. Jesus, andando na beira do caminho junto com seus discípulos, uma certa feita, ele viu ali uma figueira em tempo de dar fruto, sem fruto, e ele disse: não nasça mais fruto de ti. E vai dizer ali no texto de Mateus que no outro dia, quando passaram ali, a figueira estava seca. Então nós precisamos produzir, nós precisamos fazer a obra de Deus. Paulo falou aos Filipenses ali, capítulo 2, versículo 21, porque todos buscam o seu interesse e não o que é de Deus, não o que é de Jesus Cristo. Irmãos, se nós não estivermos meditando na palavra diariamente, nós caímos nessa cilada de abandonarmos a nossa vida espiritual, abandonarmos o nosso compromisso, o nosso chamado como igreja do Senhor, escolhida, eleita para fazer a diferença, e vivemos no normal, e vivemos igual todo mundo, e cuidamos só dos nossos interesses. Então vem nos chacoalhar essa palavra nessa noite. O versículo 5 na parte B fala: considerai os vossos caminhos, quer dizer, examinai os vossos caminhos. É preciso nós, irmãos, como cristãos, no nosso devocional diário, examinar, mas examinar de verdade mesmo, não superficial, e falar, como disse o servo de Deus: examina o meu coração e vê que há em mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. O segundo grande problema que eu estava enfrentando ali era o desencorajamento. E isso acontece, irmãos. As pessoas que conheceram, as pessoas mais velhas que estavam na época ali, conheceram ali o templo de Salomão, eles falavam assim: por mais que nós se esforce, esse templo que nós venhamos a construir não chega aos pés do templo que Salomão construiu. E as pessoas ali então começaram a ouvir a voz das más influências, dos pessimistas, de pessoas que viviam do passado. Que voz nós estamos ouvindo, irmãos? Que voz nós estamos ouvindo, igreja do Senhor? A voz do mundo? Que voz está ditando a nossa caminhada? Nós temos que ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo e identificar que nós estamos colocando para dentro do nosso coração, para nos motivarmos nessa grande missão que temos de anunciar o Evangelho da salvação. Então, irmãos, vemos que o resultado de o povo ouvir esse relato,
ou essas palavras daquelas pessoas negativas e pessimistas foi que em menos de um mês do início da reconstrução parou-se tudo. E onde que está a fé? E onde que está a esperança? Onde que está a perseverança? Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar, irmãos, porque nós temos uma missão, e essa missão é muito importante. Sempre é falado que essa missão de levar o evangelho de salvação poderia ser para os anjos, mas Ele nos nomeou para isso, para ir e dar frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos saber que nós somos escolhidos para o Senhor. Precisamos saber que aquele que está se esforçando, ou sempre que nós vamos se esforçar para reconstruir o nosso altar, para fazer a obra do ID do Senhor, nós temos que saber que nós não podemos ouvir pessimista, que nós não podemos ouvir qualquer voz, e nós possamos estar equilibrados. E esse equilíbrio só vem com a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, identificando a voz do Espírito Santo de Deus, ouvindo a palavra de Deus através dos profetas do Senhor, através da palavra do Senhor, para mantermos de pé a nossa missão, perseverante na nossa missão. Ageu no capítulo 8 ali, no capítulo 1, versículo 8 ali, ele vai falar que de uma atitude, de uma solução e de uma ação que o povo precisava tomar, né? Não é momento, é o momento de se esforçar, é o momento de trabalhar. Porque o descanso não é aqui, o descanso deles não era ainda o momento de descanso, deles estar com o tempo pronto e estar só adorando. E eu digo, irmãos, nós como igreja, o nosso tempo não é de descanso, não é de aceitar Jesus Cristo e ficar de braços cruzados e vai dar tudo certo, tudo bem agora. O momento é de luta, o momento é de guerra espiritual. Mas o nosso descanso está próximo, o nosso descanso está breve. Jesus prometeu. Então, irmãos, é importante nós termos essa noção. Quando o profeta falou, então exortou o povo a subir ao monte e buscar madeira e reconstruir o templo, e a glória do Senhor vai encher este lugar. Então é importante, irmãos, nós na nossa vida diária está construindo, está fazendo a obra do Senhor, e o nosso momento com o Senhor Jesus, Ele vai nos glorificar juntamente com Cristo. E às vezes nós queremos ser glorificados agora, nós queremos ter assim algo imediato. Alguns daquele povo podiam falar, mas para que fazer esse templo se alguém está falando que não vai ficar nem aos pés do que Salomão construiu? Mas nós temos que saber que a promessa de Deus é que a glória do segundo templo ia ser muito maior do que a glória do primeiro templo. Alguém estava olhando pelas aparências, alguém estava olhando para o exterior, mas o que o Espírito Santo fala para nós nessa manhã, nesse dia, é que a glória do Senhor dentro do seu coração, dentro do nosso coração, dentro de nós, igreja, dentro do nosso templo agora do Espírito Santo, é maravilhosa. E ela, para estar cheio da glória, da presença do Senhor, é preciso nós caminharmos dentro da vontade, do centro da palavra e da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é importante nós analisarmos duas situações: o desinteresse e a falta de coragem de continuar a caminhada. Um terceiro ponto foi a insatisfação. Estavam trabalhando e queria a inversão da situação imediata. Quantos anos só de cativeiro? 70 anos de inatividade, sem adoração diária no templo, sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir os conselhos de Deus, e agora queria que em instantes já estivesse pronto. É o dia a dia a nossa caminhada na presença do Senhor. É dia após dia, cada amanhecer, a nossa conversão na presença de Deus. Irmãos, é importante nós analisarmos que o Espírito Santo de Deus veio ali falando com eles ali no capítulo 1, versículo 2 e 3, que eles colocavam no seu coração que não precisava agora construir o templo agora. Vamos cuidar das nossas vidas, a hora que der certo, nós construímos o templo. Irmãos, às vezes nós como igreja estamos fazendo assim muitas vezes. E Deus cobra de nós, Deus cobra de mim, de nós nos empenharmos
e anunciarmos o evangelho da salvação enquanto há tempo. É o tempo agora de nós caminharmos, cuidando às vezes da nossa família, cuidando às vezes dos nossos mantimentos, mas cuidando também da missão que temos como igreja no diário. Então o profeta vem com mais uma palavra direcionada por Deus agora para ali o sacerdote que estava aí diante do povo. E Deus manda o profeta perguntar para o sacerdote: porventura, se colocar um pedaço de carne santificada na orla de suas vestes, e essa carne tocar aí no outro alimento, em outra pessoa, esse objeto, esse outro alimento vai ser santificado? Os profetas responderam: não vai ser santificado. E se porventura alguém tocar um corpo morto, e o corpo morto era considerado imundo, se alguém tocar um corpo morto e tocar no alimento outra pessoa, essa pessoa vai ser contaminada? Os profetas falaram que sim. Então a conclusão que os profetas tiveram é que a imundícia, o pecado, ele contamina, enquanto a santidade não. Então, irmãos, nós concluímos que nós precisamos buscar a santidade na presença do Senhor, e a santidade na presença do Senhor está na sua presença diária. Não só em palavra, não só em ouvir, mas praticar a palavra de Deus e pôr as mãos à obra na nossa missão. Então a conclusão dos profetas foi essa. É fácil, né? Muito mais fácil nós estarmos rodeados por pessoas contaminadas, no mundo contaminado, e nós ser contaminados pelo mundo. E é mais difícil às vezes o mundo ser santificado, mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que buscar a santificação da presença do Senhor. Nós temos que anunciar que tem essa santificação, que tem essa possibilidade. Jesus nos santifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa para conosco. É uma surpresa que veio da palavra do Senhor também, que o profeta falou assim: antes de vocês começarem a construir esse templo, que estava parado a construção do templo, que vocês estavam cuidando dos seus interesses, vocês podiam ver que vocês iam ali no celeiro ali, onde que tinha às vezes 50 sacos de semente, e quando vocês iam tirar só tinha 20. Vocês iam lá no lagar onde que malhava o trigo, de repente era para ter 20 sacos, só saía 10, e vocês não percebiam que não estavam sendo abençoados. Ele vem no versículo 19, vai dizer assim: mas a partir de hoje eu vos abençoarei, diz o Senhor. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor e praticamos, o Senhor tem promessa para nossas vidas. Vai valer a pena, irmãos, vai valer a pena, igreja, nós fazermos a obra. Até parece que em muitos momentos que nós nos desanimamos e queremos recuar, que parece que não vai dar em nada, como aquele povo também percebeu, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e ser motivado pela presença do Espírito Santo. O povo precisa saber que as bênçãos de Deus não se podem ser pagas, não podem ser barganhadas, trocadas, porque são dádivas graciosas de um Pai de amor, de um Pai de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então atenção, irmãos, atenção, igreja do Senhor. Os nossos atos, assim como os atos daquele povo na época, revela se a nossa prioridade é Deus, se a nossa prioridade é fazer a vontade de Deus, que possamos diariamente negar o nosso eu, esvaziar do nosso eu, para que Cristo viva em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto aqui também muito condizente com essa palavra que Deus tem colocado aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos, quer dizer, se não dermos atenção para uma tão grande salvação, a qual foi começada a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo e depois confirmada pelos que ouviram e viveram esta palavra da salvação? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, como foi promessa de Deus naquela época, ele continua disponível para nós. Esforcemos-nos, igreja,
Esforçai-vos, diz a palavra do Senhor. Continuai a obra. E o Espírito Santo é vital no conserto para com Deus, no nosso conserto diário, na nossa caminhada diária. É um dom constante, é uma necessidade constante a presença do Espírito Santo. Se nós sozinhos, com nossas forças, nós não conseguimos. A presença do Espírito Santo, ela remove o medo. A presença do Espírito Santo te dá ânimo, igreja. Nos dá ânimo, igreja. A presença do Espírito Santo nos dá coragem, satisfação. Não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Então vamos caminhar com inteireza de fé. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Um escolhido do Senhor, que nós estamos caminhando, e que o caminho que nós temos escolhido, o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, e as promessas do Senhor são fiel e verdadeira. Então esforcemos, nos alegramos, mesmo diante da dificuldade. É cantar diante da dor, é sorrir no momento que o coração está triste, é caminhar com fé, com esperança, com certeza que o Senhor nos cuida de todos os detalhes da sua vida, da nossa vida, igreja amada do Senhor.